Olá, pessoal, lá CACDistas. Hoje, nesse encontro, eu vou resolver a prova de português de 2016. Vou aplicar uma técnica de resolução das questões de interpretação. Vou mostrar a vocês como essa técnica pode ajudar. Mas eu sempre faço um alerta, gente. Técnica ajuda quando você pratica. Se você pegar uma técnica de última hora, eu descobri hoje, tipo, sexta-feira antes da prova, 2 dias antes da prova, aí é melhor você não aplicar técnica. Por quê? Porque você não tem convivência com ela. Agora, a vantagem da técnica é o quê? É que você vai ficar menos tempo com a cabeça baixa na prova, que esse movimento aqui que te detona no CACD, eu acho, do meu ponto de vista, eu sei que se vocês têm mil coisas para pensar sobre a diplomacia, mas essa coisa de ficar com a cabeça baixa o tempo todo fazendo uma prova que tem várias páginas, é muito difícil. Até porque você vai se cansando, a visão vai ficando turva, você começa a se perder um pouco, tá? Então, eu vou mostrar a vocês, a gente vai começar mais tarde no ponto, em outubro, ponto dos concursos, nós vamos começar um ciclo de estudos para a diplomacia, exatamente com vistas a quê? A aplicar técnicas. Porque a gente tem que parar de tratar a diplomacia como algo completamente diferente de um concurso público. Ela é um concurso público, o processo seletivo é praticamente o mesmo para você entrar como em vários concursos. Né? A diplomacia não paga mais que um consultor legislativo, não paga mais, sei lá, que um analista de políticas orçamentárias, praticamente a mesma coisa de um analista e quase metade de um consultor legislativo. Então, o que se tem de bom nessa carreira é o quê? É o entorno dela, o que celebra em torno dela, mas você não pode começar a glamorizar a carreira antes de você entrar, tá? Você precisa ser prático para que você possa vencer o concurso. Eu vou pegar a prova de 2016, vou resolver a prova inteira. Infelizmente, eu não vejo motivação nenhuma para recurso nessa prova, tá? Para que você tenha uma noção de como que as coisas podem ser mais fáceis na sua vida. Agora tem que ter treino, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui. Vocês conhecem, não é? Quem já fez, já sofreu um pouquinho com ela. Mas vamos lá. Prova da diplomacia, o que você vai encontrar? Muitos textos. E essa prova de 2016, ela teve uma peculiaridade que foi a presença de textos muito extensos. Isso aqui é um engano, gente, engana aluno, mantém toda uma lenda em torno dela que é terrível, tá? Que solapa muito esse concurso, torna vocês escravos dessa lenda. Textos enormes, textos que ocupam 2 colunas, e as pessoas pensam, meu Deus, como é que eu vou fazer essa prova? Vou ficar pouco tempo com a cabeça baixa, tendo que ler tantos textos assim na minha vida, né? Primeiro, quem cai nesse godo realmente acaba fazendo mal, tá certo? Para si mesmo, tá? O que acontece? O que você tem que fazer? Primeira coisa é observar o perfil da sua prova. Quando você nota aqui, olha só, tem muita marcação de linha na prova. Quando você nota que tem muita palavra em maiúsculo, tá vendo? Nos itens, palavras em negrito, né? Palavras em itálico. E você vai notando que isso acontece em quase todas as questões, praticamente quase todas. Essa prova, eu acho que ela veio com esse elemento que eu chamo de facilitador, por isso. Você vai começar a notar que dá para você aplicar a técnica com facilidade, tá bom? Mesmo em passagens que você não tem linha, mas você tem o quê? Tem palavras em maiúsculo, algarismos, de repente. Isso aqui te ajuda a localizar informações no texto com mais velocidade, tá? Ah, Juni, quando não tem? Estou procurando aqui uma que não tenha. Pra poder... Ah, aqui não tem? Olha só, nenhuma. Uma de interpretação que não tem linha, não tem nada. Não tem palavra em maiúsculo, não tem palavra efenizada, não tem algarismo. Como é que eu faço? Muito simples. Você vai escolher qualquer palavra aqui como palavra-chave. Escolher uma, por exemplo, o autor do texto. O autor do texto não está no texto, ele está aqui embaixo, ó, o seu Moroso Lima. Afirma que é a crítica, então pega a palavra nuclear, crítica. Pegue outra palavra, porque não adianta você ir com uma só, você tem que ir com uma, duas ou três. Preciso levar em conta a intuição. Intuição no julgamento, na análise das obras de arte. Quer dizer, uma intuição para você julgar e analisar a obra de arte. Mesmo não tendo, você vai criar a sua palavra-chave. Tá? Tá vendo? Ó, achei 2 aqui.
Em vez de ficar lendo com a cabeça baixa horas, a fio ficando ali debruçado sobre a prova, eu pego a minha caneta, ergo um pouquinho o meu pescoço, né, para que eu fique numa posição menos inclinada, um pouco mais ereta, e vou procurar com a minha caneta a palavra crítica e a palavra intuição. Vou procurando, eu não estou lendo, tá? Estou procurando crítica e intuição. Crítica e intuição, aqui nada. Crítica e intuição. E vê, vai procurando. Ah, crítica. Achei. Achou primeiro, você já procura outro com mais cuidado. A julgar, não pode desprezar a intuição. Achei. Resposta tem que estar aqui. Por quê? Porque o CESP trabalha com o mecanismo de coesão. A interpretação é coesa. O que quer dizer coeso? Unido, junto. Olha que maravilha. Leia esse trechinho. A crítica no julgar e no decompor as obras não pode desprezar a intuição, senão é principalmente isso, tá? A crítica não pode desprezar a intuição. Eu venho aqui para o item. O autor do excerto afirma que a crítica precisa levar em conta a intuição, quer dizer, se ela não pode levar, ela precisa levar em conta. No julgamento da análise da obra de arte. Então, vamos ver aqui, né? Olha só, a crítica não pode, no decompor das obras, não pode desprezar a intuição, senão é principalmente isso. E um dos mais seguros processos da intuição, distinguir do valor das obras, é esse da permanência das sensações, quer dizer, da intuição. É isso. Respondido aqui correto, tá? Não doeu minha cabeça, foi mais rápido do que eu pensei, né? Mas eu vou voltar aqui para a ordem natural do texto, que eu quero resolver toda essa prova com você, deixar de brinde, para que você mude a sua forma, quebre paradigma na sua vida, senão você não vai transformar o seu concurso em realidade, né? Estudar muito, falar que é difícil, todo mundo fala, é você e a torcida do Flamengo falando isso. Então você precisa trabalhar a sua consciência, uma consciência de aceitação, de aceitar que você é capaz, de aceitar que as coisas não são tão difíceis assim, aceitar que você nasceu falando português. E se você nasceu falando português, você tem condições de se realizar nisso aqui. Então vamos lá. O trecho, Paisagem Deveras Anônima, linha 64 e 65, tá vendo? Que apresenta uma expressão atribuída a Gobineau, então, grife aqui, faz referência a um lugar novo e ainda desconhecido, tendo sentido similar ao do trecho Mundo Inteiramente Inédito. Preste atenção, você pode ver que essa linha, 63, 64, 65, são linhas próximas, não são? Então eu coloco na minha cabeça, eu mentalizo que, se são linhas próximas, as informações estão coesas. A chance de o item 1 estar certa é de 90%. Eu mentalizo que o item 1 possivelmente estará correto. Porque eu noto que as informações, olha, não é só mentalizar, não. Eu noto que as informações estão coesas. Isso é técnica de interpretação, é limite de interpretação. Então, isso te ajuda muito. Elas podem estar erradas? Podem, mas naturalmente elas têm 90% de chance de estarem corretas. Por exemplo, olhando aqui para baixo, ó, meus olhos caíram aqui, eu vejo que eu tenho um item que é extraído da linha 8, ou da linha 73, ou da linha 8 e 9. Linha 8 e 9, ok, são próximas, mas 73 é muito longe, eu quebro a coesão. E a chance do encadeamento interpretativo estar correto vai por água abaixo, tá? Então, vamos lá. Então, quer dizer, a chance da 4 estar incorreta é muito grande, certo? Por conta do mecanismo de coesão. Eu vou organizar isso na sua cabeça antes de eu começar. Informações coesas, chance de estarem corretas, muito grande. Informações não coesas, chances de estarem corretas, muito pequena. Palavras com letras em maiúsculo, ou palavras que têm algum tipo de elemento que salta aos olhos, como itálico, né? Palavra com letras em maiúsculo, tá? Palavras negritadas, palavras hifenizadas, números, tipo os algarismos, né? O que você vai fazer? Isso aí é fácil de você localizar no texto. Anote que isso é muito importante. Se você chegar numa opção que tenha conjunção causal ou concessiva, fique esperto porque o CESP constrói verdadeiras relações de causa ou de concessão que não existem, tá?
Se eu não tiver isso que eu falei para vocês, existem outros elementos, tá bom? Existem outros, mas se você não tiver isso, sabe o que você faz? Faz como eu fiz aqui ao final, que deixa eu me achar aqui. Achei. Se não tiver nada disso, o que você faz? Pegue duas palavras-chave ou três, pegue a sua caneta, não deixe a sua cabeça fazer o trabalho, porque a sua cabeça precisa ser guardada para outro tipo de prova, não para português. Você localizou as duas juntas? Leia o trecho e compare com o item. É isso. Essa é a prova de português do CACD inteira. É assim que a gente resolve, tá? Vou resolver para demonstrar. Então vamos lá. O narrador do texto apresenta um insolúvel enredo de um crime. Ah, não, não é que não. Peraí. Tá lá partindo do meio da prova para frente. Aqui, no trecho, paisagem deveras anônima, fácil de localizar, tem linha, que apresenta a expressão atribuída a Gobineau, faz referência a um lugar novo, ainda desconhecido, tendo um sentido similar ao do trecho, um mundo inteiramente inédito. Quero ver se esse trecho aqui tem uma expressão atribuída a Gobineau primeiro, linha 64 a 65. 64 a 65. De onde eu começo? Início do período sempre até o final, tá, gente? Ó, é o período. Conhecedor do singular temperamento do amigo novo, o compositor percebeu o interesse que a experiência de um mundo inteiramente inédito dessa paisagem deveras anônima, conforme Gobineau a classificara com o hepático mau humor 50 anos antes, iria provocar no poeta do Panamá. Quer dizer, veja que percebeu, olha só, o compositor percebeu o interesse que a experiência de um mundo inteiramente inédito, de uma paisagem deveras anônima, essa paisagem era classificada por Gobineau. O que diz aqui? O trecho, paisagem deveras anônima, que apresenta uma expressão atribuída a Gobineau, sim, foi classificada por ele, faz referência a um lugar novo, desconhecido, quer dizer, anônimo, né, tendo sentido similar ao do mundo inteiramente inédito. Aqui, inédito, né, desconhecido, novo. Então, questão número 1 correta. Questão 2. Segundo o autor do texto, né, Blaise Cendrars, então, aqui meu francês não ajuda muito, mas vamos lá. Foi instigado a viajar ao Brasil devido à existência no país de ritmos musicais exóticos, entre os quais o machixe. Eu tenho Blaise Cendrars aqui e tenho Brasil, em letras maiúsculas. Eu venho com a minha caneta, início do texto, né? Brasil, o Brasil, né? Blaise Cendrars, ok. Olha mais alguma coisa aqui, problema que eu vou achar também aqui. Olha só que drama. Então, essa hora você começa a se desesperar? Não. Quando você nota que os seus elementos estão se repetindo em diferentes partes do texto, o que você faz? Você busca um terceiro elemento para ajudar a desempatar. Segundo o autor do texto, Blaise Cendrars foi instigado a viajar ao Brasil devido à existência no país de ritmos musicais, quer dizer, devido é uma locução causal, tá, gente? Devido a. Eu já desconfio dessa opção, por causa dessa locução causal aqui. Sempre o CESP cria essas relações de causa que não existem. Vamos lá? Devido à existência no país de ritmos musicais exóticos, entre os quais o machixe. Peguei aqui ritmos musicais exóticos machixe, né? Então, vou procurar essa ideia de unir o Cendrars e o Brasil a ritmos musicais exóticos. Estou procurando, ó. Quer ver? Olha só, sei que ele é um viajante. Cadê ritmos musicais? Né, procurando aqui, como vocês. Vi machixe aqui. Preste atenção, não é para você ler o texto, porque se você ler, você corre o sério risco de você errar. É para você reparar. Você está observando, ao observar esse texto com a visão da teoria, ou seja, o que é teoria? O que está fora do jogo, né? Por isso que o teórico está sempre observando de longe. Com a visão da teoria, você consegue achar aqui dentro o nome Cendrars? Não, eu não consegui. Aqui não, eu achei Brasil. Júlia, mas pode ter um substantivo comum geral se referindo a ele. Vamos ver? Eu vou pegar, então, o período onde tem machixe, né? Posso pegar também daqui. Olha, tá vendo? Certo? Posso pegar também o parágrafo inteiro, tá? Mas há muito tempo eu aplico técnica, então vou pegar do trecho que me interessa para ver qual é a ligação. Para Darius Milhaud,
entretanto, que também escreve a música incidental para a farsa lírica O Urso e a Lua, do seu chefe a descoberta da música popular brasileira, o machixe, o choro, o tanguinho, o samba, com seus problemas específicos, foi muito estimulante. Foi estimulante para quem? Para Miô. Olha só, para Miô. Não para Cendrás. Então, segundo o autor do texto, o Cendrás foi instigado a viajar ao Brasil devido à existência de país de ritmos musicais exóticos. Errado essa questão. E note que a distância de Cendrás para aquela informação é muito grande. Ó. Tá aqui na linha 19, a última vez que apareceu, praticamente. E tá aqui, música popular brasileira, machixe, tá? Muito distante. Então, errada 2. Item 3. Darius Milhaud é compositor que exerceu funções diplomáticas, foi no Rio de Janeiro, né? Inspirou-se na música popular carioca para compor Bif sur les Tudes. Deve ser isso. Ou sur les Toits, uma coisa assim. Vamos lá. Darius Milhaud, tá? Ele exerceu funções diplomáticas no Rio de Janeiro, inspirou-se na música popular para fazer esta composição. Então, atenção, linha, vou buscar se ele exerceu funções diplomáticas no Rio de Janeiro. Eu vou procurar esse aqui, Rio de Janeiro, né, tem aqui, Milhaud, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, tá bom? Ele inspirou-se na música popular carioca para compor essa sua obra. Então ele diz assim, depois da publicação da antologia que o compositor Darius Milhaud, interessado pelo jazz desde o final da guerra, procura a colaboração do poeta para um balé de tema negro que deseja compor. De 1917 a 1918, Milhaud foi adido à legação francesa no Rio de Janeiro. Então, quer dizer, ele participou, então, exerceu funções, né, de adido cultural no Rio. Viera para essa cidade a convite de Paul Claudel, então chefe da missão diplomática de seu país junto ao governo brasileiro, e que não desejava interromper a colaboração intelectual, tal. Eu sei que ele esteve no Brasil, ok. Cadê a obra? Vamos ver. Aqui, é essa obra aqui, tá? Vamos ver onde é que está essa obra. Tá aqui. Então vem aqui, tá aqui no finalzinho, vamos ver. No Rio, ele conhecera o jovem Villa-Lobos, para quem Stravinsky acabara de ser uma revelação, que começava a encarar a possibilidade de utilizar de maneira orgânica o vasto folclore nacional. Por sua vez, Milhaud, introduzido no ambiente da música popular do Rio, recolhe material que utilizará em seguida, né? Olha só, ele recolhe material que ele utilizará em seguida, né? Aí ele diz, no Buff Solitude, chapelinesca, cinema sinfonia sobre temas sul-americanos, cujo título e frenético dinamismo se inspiraram em outros motivos, o machixe, Boi no Telhado, de Zé Boiadeiro. Então, vamos ver o que está escrito aqui. Darius Milhaud, compositor que exerceu funções diplomáticas no Brasil, inspirou-se na música popular carioca para compor sua obra, certo? Certo. Por quê? Porque ele colheu o material para fazer a obra. Tá aqui, tá? Então, questão correta. Saio mais seguro do gabarito, vou para 4. 4, cuidado com essas conjunções. São muito perigosas, conjunções causais, vocês precisam memorizar para fazer a prova do CACD. Ele diz, porquanto, conforme o texto do Blaise Cendrars, era viajante sem bagagem, sem descaso, né? E exibiu o irônico desprendimento turista ocasional. É correto concluir que o poeta transsiberiano viajava ao acaso, sem que motivasse maior curiosidade pelos lugares a que se dirigia? Gente, eu já vou pensando que está errado. Primeiro, pela distância das informações, tá? Depois eu vou pensar o seguinte, será que foi porque esse cara, né, esse artista, era viajante sem bagagem, sem descaso, e exibiu o irônico desprendimento de um turista ocasional? Eu posso concluir que este poeta viajava ao acaso, sem que o motivasse maior curiosidade pelos lugares a que se dirigia, sem que... Então vamos lá ver onde Blaise Cendrars era viajante sem bagagem, linha 8. Ele diz assim,
Pegue aqui, né? Olha só aqui. Na verdade, as dimensões míticas desse subcontinente verde, sobrecarregado de movimento e de vida, só poderiam fascinar a imaginação de Blaise Cendrars. Viajante sem bagagem, sem descanso, o poeta transiberiano já havia se declarado irrevogavelmente contra descrições de paisagem. Olha só, ele foi motivado pelas dimensões míticas do subcontinente verde. E aqui está falando o quê? Porque ele, aqui está falando, ó, viajava ao acaso sem que motivasse maior curiosidade pelos lugares. Não, ele não queria descrições dos lugares, ó. Tá vendo? Motivação ele tinha, tá? Então, cuidado com isso daí, ok? Errada a informação, portanto, 4, vamos para a questão 2. Só para você anotar os itens, 1 incorreto, né? Perdão, 1 correto, 3 também correto, itens 2 e 4 errados. Próximo, julgue os itens a seguir relativos às ideias envolvidas no texto 1. O autor do texto informa sobre a criativa parceria de Darius Milhaud, Paul Claudel, e Blaise Cendrars, determinante para a composição de obras coletivas dos 3 artistas. Olha só a esperteza do CESP. Ele sabe que existem, no mínimo, 3 personagens no texto. O que ele fez? Juntou todos os personagens, né? E disse que houve uma parceria entre eles, que foi determinante para a composição das obras coletivas dos 3 artistas. Bom, a primeira coisa que você vai notar é se existe algum momento em que os 3 estão reunidos, tá? Bom, aqui eu vejo que nesse parágrafo existe Cendrars, neste outro aqui Cendrars novamente, né? Aqui vai falar mesmo antes da guerra, ok, tal. Bom, aqui eu nem sei porque eu nem li, mas não vi nome de ninguém. Aqui eu tenho Darius Milhaud, né? E a convite, vieram ao Brasil a convite de Paul Claudel, que era era chefe da missão diplomática. Compositor e poeta continuaram a trabalhar juntos para Darius, quer dizer, o compositor e o poeta continuaram a trabalhar juntos para Darius Milhaud, quer dizer, só tem 2, tá? Ó, compositor e poeta. Nem sei quais são, mas só tem 2. Suponho que seja Paul Claudel, Darius Milhaud, vamos lá. Depois ele compõe o Cialu, ok, Milhaud de novo, né? Mal fala aqui de Villa-Lobos e Stravinsky. Cadê o Cendrars? A gente já vê que Darius Milhaud foi, sem dúvida, o primeiro intelectual a despertar a curiosidade de Cendrars pelo Brasil. Ele desperta a curiosidade do Cendrars. Conhecedor do singular temperamento do novo amigo, o compositor percebeu o interesse que a experiência de um mundo inteiramente inédito e tal, iria provocar no poeta do Panamá. Mesmo assim, é pouco provável que nessa época Cendrars alimentasse o mais vago propósito tal. Os acontecimentos, porém, se precipitam, né? A criação do mundo seria dançada pelo balé Sudoer, deve ser isso, Suedo. E aí vai, cadê? Cendrars, Arpan no Brasil, não, os 3 não trabalharam juntos, de forma, não. Puderam talvez trabalhar de 2 a 2, mas não os 3 juntos, não tem 3 obras coletivas dos 3 artistas, você não tem, e tem um errado. Por que isso está errado? Falta de coesão. Não tem, a informação não traz, você pode ler o texto todo, você não vai achar. E 2, ao fazer referência à moda primitivista, na linha 34, você está vendo que já tem uma distância da linha 34 para a linha 14 e 15, o que você vai pensando? Errado está, tá? Vamos ver. Alexandre Eulália trata do Brasil, país novo, quase um desconhecido de si mesmo, que fascinava a imaginação Cendrars. Olha só, ao fazer referência à moda primitivista, na linha 34. Vem aqui. A Antologia Negre, de 1921, vem a ser um êxito de público, de crítica. Consegue mesmo rejuvenescer um pouco ainda a moda primitivista, já em desfavor dos meios à vanguarda. Essa antologia consegue rejuvenescer essa moda primitivista. De quem? Olha, mesmo antes da Grande Guerra, está-se fato de saber, o poeta, escritor suíço, quer dizer, Cendrars, tá? Pretendia, com argumentos mais ou menos míticos, haver conhecido países decisivos do mundo, China,
Estados Unidos, ok? Egito. Seu prestígio no mundo literário, consolidado a partir das obras, para não falarmos de outros textos publicados em revista Vanguarda, é preciso esquecer também algumas plaquetes ilustradas pelo pintor cubista, pelos pintores cubistas mais conhecidos, né? Ela diz que a obra publicada em 1921 vem a ser um êxito de público e de crítica, consegue mesmo rejuvenescer um pouco mais ainda a moda primitivista, consegue rejuvenescer. Então, ao fazer referência à moda primitivista, Alexandre Eulália, o autor do texto, possivelmente, que eu não vi aparecer isso, o autor do texto, diz que o novo trata do Brasil, país novo, quase conhecido de si mesmo, que fascinava a imaginação de Cendrás. Veja bem, é a moda primitivista, né? Que seria pertinente ao Brasil, país novo, quase conhecido, que fascinava a imaginação de Cendrás, a moda primitivista. O que imaginava a imaginação de Cendrás? Olha só. O jovem escritor suíço, com argumentos mais ou menos míticos, né? Haver conhecido países decisivos no mundo, seu prestígio no mundo literário já consolidado data a primeira edição. Para não falarmos de outros textos, é preciso não esquecer de algumas plaquetes, ok? E a obra publicada em 21 vem a ser um êxito de público de crítica. Consegue mesmo rejuvenescer ainda mais a moda primitivista, já em desfavor nos meios mais à vanguarda. Veja bem, essa obra consegue rejuvenescer a moda primitivista. Não é a moda primitivista que seduziu o poeta, tá? É a obra que ele fez que trouxe isso. Ele é seduzido pelos lugares, certo? Com argumentos míticos. Percebam que, olha, ele gosta o quê? Da dança das paisagens, né? Diante delas, o Brasil, vaga expressão geográfica, país novo, quase um desconhecido de si mesmo, imenso laboratório de culturas, onde coexistem mais contraditórias experiências. Em síntese psicológica e cultural, a paisagem humana feita de contrastes tão variados no Brasil, teriam que exercer sobre Cendrás atração irresistível. É a paisagem, a síntese psicológica, e não o primitivismo. Errado, tá? E outra coisa, veja que ele vai jogar, olha só, a informação um país quase desconhecido lá na linha 14 e 15 e a outra influência na linha 34. É muito longe, gente, tá? Olha só, a informação tá aqui, não tem nada a ver com a outra. Então, errado é 2. 3. Conforme o texto, Blas de Cendrás deixou-se influenciar pelos temas nativistas e pelo vasto folclore nacional. Linha 53. Que encontrou chegar ao Brasil e manter contato com os compositores do país. Quando você vai lá na linha 53, deixa eu localizar. Na linha 53, o que você vai pensando? Existe alguma coisa de Cendrás aqui? Não. O que você tem aqui? Você tem aqui informações, né, sobre Villa-Lobos, Stravinsky, sobre Milhaud, mas não tem nenhuma informação sobre Cendrás. Tá errado, não tem, pode ler que não tem, tá? Então, errado é 3. 4. Os títulos de Blaise Cendrás, citados no texto, né, tais como Le Parcs, a New York, Prose do Transiberiano e Panamá, salientam a tendência do poeta suíço para comentários sobre viagens em sua obra, o seu interesse em conhecer lugares. Quando eu olho, onde é que está esse monte de obra aqui negritado? Tá aqui, ó. Tá? Está aqui. Então, o que nós temos? Ele diz, mesmo antes da guerra, está-se farto de saber, o jovem escritor suíço pretendia, com alguns argumentos mais ou menos míticos, haver conhecido países decisivos no mundo, né? Então, quer dizer, ele conhece vários países. Seu prestígio no mundo literário, consolidado a partir de 1912, dada a primeira edição. Então, quer dizer, olha só, vê um monte de textos, e esses textos tocam o nome de lugares, ó. Nova York, né? Então, quer dizer, se vai tocar nome de lugares, faz sentido. Os títulos das suas obras salientam, né? Título salienta a tendência do poeta suíço para comentários sobre viagens em sua obra. Isso é interessante em conhecer lugares. Está lá, ele conheceu vários lugares. Item 4, correto. Certo? Vamos agora para a questão 3,
Questão 3, que é um clássico, 7 praticando cada vez mais, que é o que seria aí a reescrita frasal, tá bom? Então, nós temos ali, ele diz assim, julgue cada item como certo se sua reescrita mantiver as informações originais do trecho e como errado se essa reescrita acarretar prejuízo às informações originais. Então, quer dizer, na verdade, a reescrita de sentido. Ele diz assim, é depois da publicação de antologia que o compositor Daniel Milhaud, interessado pelo jazz, desde o final da guerra, procura a colaboração do poeta para um ballet de tema negro que deseja compor. Então vamos lá, é só você pegar a caneta e ir acompanhando, ó. O compositor Daniel Milhaud tá aqui, né? Interessado pelo jazz desde o final da guerra, busca, né? Ele procura, quer dizer, ele busca. Pule o par de vírgulas aqui, pule a interrupção. A cooperação do poeta para um balé de tema negro. Sim, para um balé de tema negro que deseja compor, tá? Certinho, não mudou nada. Júnior, essa vírgula aqui não tá errada, não? Não, sabe por quê? Vem aqui um adjunto adverbial colocado ao final da sentença, seguido por uma oração adjetiva, tá? Esse adjunto adverbial é extenso. E a vírgula para o adjunto adverbial que ao final é facultativa. É lógico que não é só essa explicação. Tem outros também, tem outras questões que a gente considera. Mas ali sem problema algum. Dentro da norma gramatical, te pediram um sentido, então, muito menos. Depois ele diz, o Brasil, que país, né? Exclama uma personagem de La Vie d'Angerose. Que país é esse? Que país é esse Brasil? Repetirão com diferentes entonações o tom melancólico. Capitão de longo curso, um agente terceira internacional, a mulher de um diplomata reformado. Uma personagem, olha só, de La Vie d'Angerose reclama: o Brasil, que país. Ok, tá? Ela exclama. O taciturno capitão de longo curso, né? Melancólico, taciturno, ok. Agente da terceira internacional, por exemplo, olha só. A mulher de um diplomata reformado reiterarão distintas entonações. Quer dizer, o taciturno capitão de longo curso, vírgula, a mulher de um diplomata reformado reiterarão distintas entonações. Que país esse Brasil? E que diz, ó, repetirão com diferentes entonações o melancólico capitão de longo curso e a mulher de um diplomata reformado. Não tem a conjunção E porque você não é obrigado numa enumeração fazer a coordenação apenas com a conjunção E. Você pode simplesmente usar vírgula, tá? Tudo bem? Aqui, lógico que a vírgula está separando o aposto. Esse é o papel dela tem. Correto, portanto, a 2. 3. A síntese psicológica e cultural, a paisagem humana feita de contrastes tão variados do Brasil, teriam de exercer gradativamente sobre Sanders atração irresistível. Então, vamos lá. Teriam de exercer atração gradualmente, não. Gradualmente irresistível, diferente de gradativamente, tá? Aqui você prevê uma graduação, certo? Uma gradação, um efeito após o outro. E aqui é graduação, ou seja, algo que você vai subindo de nível, tá bom? O gradativo pode ser para subir quanto para descer. Então, quer dizer, a informação não bate. E 4. É preciso não esquecer também algumas plaquetes ilustradas pelos pintores cubistas mais conhecidos e que os colecionadores disputam. Ele diz, é necessário não esquecer, lá diz, é preciso não esquecer, necessário não esquecer também que os colecionadores disputam algumas plaquetes, não. Que você não vai esquecer as plaquetes e não esquecer que eles disputam. Tá errado, tá? Então errado é 4. Bom, agora vem um texto enorme para a gente resolver a questão 4. Aí é ruim que tem que ficar voltando na página, né? Mas vamos lá, que vai dar certinho, tá? Aqui na medida do possível, atenção. E tem 1. Ao afirmar que o índio não teve muita sorte na literatura brasileira, eita, você já sabe mais ou menos, né, algumas coisas aqui. Olha só, linha 1, aqui vem lá na linha 20. Gente, 90% errado. Mas vamos lá. Ao afirmar que o índio não teve muita sorte na literatura brasileira, o autor indica que a representação literária das personagens indígenas em romances brasileiros foi marcada pela presença do Inharão, né?
estado de fúria sagrado associado ao sofrimento. Ao afirmar que o índio não teve muita sorte na literatura brasileira, o autor indica que a representação literária dos personagens indígenas foi marcada pela presença disso aqui. Vamos procurar. Olha só. Linha 1. O índio não teve muita sorte na literatura brasileira depois do romantismo, enquanto as letras hispânico-americanas vicejam um esplêndido indigenismo tal. Cadê o Nharon? Não tô achando, tá vendo? Tá vendo? Não tem relação. Aí vamos ver onde é que ele aparece. A palavra tupi, Nharon, designa um estado de fúria sagrada associado ao sofrimento excessivo, não deixando de lembrar as famosas fúrias dos heróis gregos Hércules, uma vez acometido por um desses acessos, né, enviado pela vingativa Hera. Matou sem saber seus 3 filhos e esposa, tal como foi narrado na tragédia Hércules Furioso, de Eurípides. Perceba, gente, que não tem, cadê a relação com o índio? Tá? Aqui, pelo menos com o índio brasileiro, não tem. Então, o item 1 da questão 4 está errado, tá certo? Vamos para o item 2. A autora considera que o romance Maíra, olha só, tá até negritado, né? Fica fácil. É uma incursão do romancista e antropólogo Darcy Ribeiro pelo épico. E opina que o narrador coletivo índio, tá na linha 44, responsável pelos melhores trechos, né? Da mencionada obra. Então vamos lá. Ele diz que Maíra é uma incursão do romancista e antropólogo Darcy Ribeiro pelo épico. Vamos ver se então você tem isso primeiro. Bom, Maíra, achei aqui no início. Ela vai aparecer em outras passagens aqui também. Deixa eu ver mais. Onde vai aparecer Darcy Ribeiro também. Aqui eu tenho Darcy Ribeiro junto com Maíra, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. Ó, Maíra de novo. Não é? Vamos ver se ele vai falar sobre onde é que ele fala do épico, então, para poder ir desempatando. Até porque o que vai acontecer, né? Tá espalhado. Então vamos lá. Torna a trazer o assunto à baila o aparecimento de grande vendagem de Maíra, romance de Darcy Ribeiro. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações uma respeitável brasiliana, incluindo vários trabalhos sobre os índios, um dos quais é a história de Uirá, fora transformado em filme no início da década de 70. Maíra, portanto, a primeira incursão do autor pelo épico. Tá vendo? A menos que se considere a história de Uirá como a primeira aproximação ao gênero. Ó, mas o texto foi claro, foi a primeira incursão pelo épico. Né? É que ele diz que a autora considera o romance Maíra que é uma incursão do romancista antropólogo Darcy Ribeiro pelo épico. E opina que o narrador coletivo índio, linha 44, é responsável pelos melhores trechos da obra. Então, vou lá na linha 44 agora, são duas formas de interpretação ali. Ó, Maíra, de certo modo, está aqui perto, né? O romance inteiro, então, referência a Maíra, soa como uma lamentação de um carpir sobre o fim da civilização das mais admiráveis. Seus trechos mais bem realizados são aqueles nos quais uma espécie de narrador índio, coletivo índio, dá conta de sua maneira de ver o mundo. Tá aqui. Explicou. Seus trechos mais bem realizados. Então, correto aqui, tá? Ó, e opina que o narrador coletivo índio é responsável pelos melhores trechos, né, da mencionada obra. Correto aqui o item 2. Item 3. Conforme o texto, Nharon é a palavra tupi, que não é apropriada para denotar o sofrimento de todas as tribos indígenas, mas poderia denotar os sentimentos de fúria de heróis gregos como Agave e Aquiles, tá? Ó, ele diz que Nharon é a palavra tupi, que não é apropriada para denotar o sofrimento de todas as tribos indígenas, quer dizer, para falar claramente sobre esse sofrimento. Então, eu sei que Nharon está por aqui. A palavra tupi, Nharon, designa o estado de fúria sagrada, associado ao sofrimento excessivo. Tá vendo? Ele não falou de quem, mas a gente já presume uma fúria sagrada associada ao sofrimento excessivo. Tá bom? E ele diz, não deixando de lembrar as famosas fúrias dos heróis gregos. Quer dizer, essa fúria lembra a fúria dos gregos.
E olha o que aconteceu aqui no item. Retomando. Conforme o texto em Aron, a palavra tupi, que não é apropriada para denotar sofrimento de todas as tribos indígenas, não é. Lá não falou que não é, só falou que denota um sofrimento muito forte, mas não falou nem de quem. Mas poderia denotar sofrimento da fúria de heróis. Ele diz que ela lembra, essa fúria lembra a fúria dos heróis. Então isso está errado, porque não é conforme o texto, não está escrito isso no texto. Tá? Errado. E 4. Ao comparar a representação do índio na literatura brasileira com o índio na literatura hispano-americana, então aqui que eu faço, pego esse elemento infernizado aqui para ajudar. A autora conclui que romances com percepção antropológica costumam ser mais raros e tendem a incursionar pelo épico. Então vamos ver nessa comparação entre o índio na literatura brasileira com o índio na literatura hispânica. A autora conclui que romances com percepção antropológica costumam ser mais raros. Então vamos procurar literatura hispana. A gente lembra que a gente passou por ela aqui. Aqui. O índio não teve muita sorte na literatura brasileira, ok. Enquanto nas letras hispano-americanas viceja um esplêndido indigenismo pelo século XX adentro. Com tantos e tão importantes criadores dedicando-se a transpor o índio para a ficção, no Brasil se podem contar nos dedos das mãos os casos. Vamos ver se já tem resposta. Ao comparar a representação do índio na literatura brasileira com a do índio na literatura hispano-americana, a autora conclui que romances com percepção antropológica costumam ser mais raros e tendem a incursionar pelo épico. Bom, costumam ser mais raros. Bom, não costuma ser raro no Brasil, né? Mas ele também ela não fala que tendem a ir para o épico. Ela vai falar sobre o épico aqui, nessa passagem. A autora trazerá ao trabalho o aparecimento e grande verdade de Maíra. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações uma respeitável brasiliana, incluindo vários trabalhos sobre os índios, um dos quais a história de Uirá foram se transformando em filme na década de 70. Maíra é, portanto, a primeira incursão do autor pelo épico. A primeira incursão do autor pelo épico. Não é porque, nessa comparação, nota-se que há um volume desses romances indígenas vão tendem a incursionar pelo épico, não. É o romance Maíra, do Darcy Ribeiro, né, que é o primeiro trabalho no épico do antropólogo. Então, errado é 4. Não faz sentido. Questão 5. Ao citar exemplos da literatura grega antiga, Valnício Nogueira Galvão indica que a organização tribal é capaz de gerar conflitos e tensões que transcendem o Brasil ou espaço hispano-americano. Então, vem cá, hispano-americano de novo, Brasil, né? E ela citou literatura grega antiga, tá? Então, vamos ver nas passagens o que a gente tem na passagem. Eu sei que tem hispano-americano aqui no início do texto e tem literatura grega na outra parte do texto. Já está longe, né? Já está meio que errado isso aqui, tá? Ela indica que a organização tribal é capaz de gerar conflitos e tensões que transcendem o Brasil ou o espaço hispano-americano. Vamos ver? Aqui ela compara. O índio não teve muita sorte na literatura brasileira, teve sorte na hispano-americana. Vamos procurar a passagem que ela vai falar sobre o grego. Aqui, os heróis gregos. A palavra tupi em Aron designa o estado de fúria, ok? Não deixando de lembrar as famosas fúrias dos heróis gregos. Aí ela explica, né? A situação, olha só. Hércules, uma vez acometido por um desses acessos enviado pela vingativa Hera, matou sem saber seus 3 filhos, né? Então, como é narrado na tragédia de Heracles furioso, de Eurípides. As bacantes do mesmo autor, H, fora de si, né? Participa do desmembramento do filho adulto, né? Penteu, rei de Tebas. E talvez o mais formidável exemplo seja o de cólera, de Aquiles, que dá nascimento à inteira composição da Ilíada, desencadeada por sua recusa em continuar lutando. Devido à recusa de Aquiles, quase foi perdida a guerra de Troia, e não fosse só a fúria, o poema não teria sido composto. Bom, ela só faz uma comparação com a Grécia. O que diz aqui? Que, ao citar exemplos da literatura grega, Valnício indica que a organização tribal ali é capaz de gerar conflitos e tensões que transcendem o Brasil e o espaço. Não, gente.
Quando ela falou de Brasil, espaço hispano-americano, ela está falando dos índios. Ela faz uma comparação com a fúria, né, que é o Inharon, tá? Ela só compara, não diz que a organização que é a organização tribal que transcende, não. É a fúria, o Inharon. Então, errada 1. 2. Com o trecho encontram-se. Está pertinho agora, não tá? Olha só. Se está perto, a chance de estar correta é muito grande. Com o trecho encontram-se estonteados os índios. A autora do texto evidencia o confronto entre o capitalismo selvagem no país e a cultura indígena. Só eu ler da 34 até 37. 34 até 37, achei. Em meio ao furacão histórico da fase do capitalismo selvagem no país, quando o acirramento da acumulação leva multinacionais e seus cabeças de pontes nacionais a apropriar-se dos mais recônditos confins com vistas ao lucro, encontram-se estonteados os índios, quer dizer, aquele velho combate entre o crescimento capitalista, né, e a sobrevivência do índio, está aqui. Então faz sentido. Olha só. Né, o que diz aqui? Que o trecho encontram-se estonteados os índios. Né, com esse trecho, a autora evidencia o confronto entre o capitalismo selvagem no país e a cultura indígena. Sim. Tá? Tanto que o país invade, né, os espaços dessa cultura. O país é um capitalismo. Então, 2. Correto. 3. Tanto o romance Maíra quanto o relato de Uirá exibem enredos marcados pelas dificuldades enfrentadas por tribos indígenas, atingidas por flagelos trazidos pela civilização não indígena. Vamos ver? Maíra e Uirá, juntos. Vou ver que está por aqui, não é? Maíra e Uirá. O que a gente faz? Só a gente lê. Torna a trazer ao assunto à baila o aparecimento de grande verdade Maíra. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo de realizações a respeitável brasiliana, incluindo vários trabalhos sobre os índios, um dos quais a história de Uirá fora transformada em filme no início de 70. Maíra é, portanto, a primeira incursão do autor no épico, a menos que se considere que Uirá se aproxima do gênero. O relato, como filme, dá conta do trágico percurso de Uirá, né, da tribo Urubu-Capor, no Maranhão deste século, o qual um dia fica em Aron quando, após muitas desgraças ao destino dos índios brasileiros, como fome, espoliação e epidemias, perde também um de seus filhos. Então, veja só, lá no item, o que ela diz aqui? Tanto Maíra quanto o Irá exibem enredos marcados pelas dificuldades enfrentadas por tribos indígenas atingidos por flagelos trazidos pela civilização não indígena. Percebam que esse relato dessa personagem, né, traz uma dificuldade enfrentada pela sua tribo, né, Urubu-Capô, e pela morte do seu filho, tá? Então, quer dizer, aqui, olha, vocês não estão vendo falar sobre outro motivo. São desgraças comuns ao destino dos índios brasileiros, e não desgraças fora ao destino do índio brasileiro, que é a obra O Irá. Tranquilo? Se você for andar mais um pouquinho, ela vai falar a palavra Inharon, designa fúria, tal como acontecia na própria tradição literária. Em meio ao furacão histórico do capitalismo selvagem no país, quando o acirramento da acumulação leva multinacionais e seus cabeças de ponte nacionais a apropriar-se dos mais recônditos confins, com visão ao lucro, encontros estonteados dos índios. O único problema de Mairum, nome inventado, tribo arquetípica de todas as tribos, povo Maíra, é como sobreviver e como fazer sua cultura sobreviver com crescente dificuldade. Quer dizer, o capitalismo ele é o inimigo da tribo Maíra, né? E já de Uirá são problemas, ele diz aqui claramente, ó. Eita, peraí que eu perdi. São problemas, ó, comuns ao destino dos índios brasileiros, tá? Então, essa comparação do item 3 está errada. Mas, ao afirmar que o índio está mais vivo do que nunca, item 4, em sua conexão com a literatura,
A autora defende que que romances como Maíra têm o mérito de salvar tribos e civilizações indígenas das forças destrutivas que predominam nas sociedades. Então, vamos ver. Ele diz, ao afirmar que o índio está mais vivo do que nunca, linha 49 e 50, a autora defende que os romances como Maíra têm mérito de salvar tribos e civilizações indígenas, quer dizer, linha 49 e 50. Só você vir aqui. A produção e publicação de um romance como esse, né, ou seja, Maíra, tá aqui em cima, ó, né, que ele está interpretando, mostra como o índio está mais vivo do que nunca na sua literatura, tá vendo? É isso mesmo. Tampouco deve ser uma coincidência que, neste exato momento, outras ficções, filmes, romances, peças de teatro, novelas de televisão estejam sendo feitos todos sobre os índios, todos lutando em defesa da sua preservação para a história. Está aqui a resposta. Então, o item 4 está correto, tá? Agora, a questão 6. Vamos lá, questão 6. Acerca das relações semântico-sintáticas do vocabulário, texto 2, julgue os seguintes itens. A oração que inicia o segundo parágrafo, na oração, o verbo concorda com o primeiro núcleo do sujeito posposto. Concordância verbal abonada pela gramática normativa. Oração que inicia o segundo parágrafo do texto. Aqui está a oração. Torna a queira trazer o assunto à baila o aparecimento. Se você jogar o aparecimento e a grande vendagem para antes do verbo, o aparecimento e a grande vendagem tornam, né? Mas como o sujeito está posposto, o verbo está concordando com o núcleo mais próximo. Está certo, tá? Uma regra gramatical muito comum, que diz o seguinte: sujeito composto posposto ao verbo, sujeito composto posposto ao verbo, o verbo pode concordar com o primeiro núcleo ou concordar com todos os núcleos deste sujeito composto. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o primeiro núcleo ou concordar com todos os núcleos do sujeito posposto, tá? Então, item 1, aqui que nós temos, correto. Item 2, mantendo-se a correção gramatical do texto segmento fora transformado em filme, poderia ser assim reescrito da seguinte forma: foi transposto para o cinema. Quer dizer, fora transformado, mais que perfeito, em filme, né? Se você observar, gente, quando vocês vão reescrever, vocês podem observar que nós temos aqui dois verbos, né? Porque nós temos aqui voz passiva. E aí ele faz a composição também com mais dois verbos. Então a matemática do português é muito transparente. O fora, perdão, é o pretérito mais que perfeito. O foi é o pretérito perfeito. Eles dão diferença de sentido quando estão fora de contexto, porque o for indica passado mais antigo, né? E o foi, o passado mais presente, mais próximo do presente. Foi transformado em filme, ou seja, foi para o cinema, dá na mesma. O que eu quero saber é se foi transformado está indicando uma ação anterior à outra, que justifique, né? É o fato de ele poder ser trocado por fora, de poder estar em lugar de fora. Linha 11 e 12 do texto, ele diz para você assim, ó, um pouco antes. O renomado antropólogo já tinha em seu acervo realizações de uma respeitável brasiliana, incluindo vários trabalhos sobre os índios, um dos quais é a história de Uirá, que fora transformada em filme. Quer dizer, ele já tinha esse acervo e a história de Uirá fora transformada mais no passado em filme. Então, eu posso colocar esse foi? Posso. Não tem problema nenhum, ele não vai alterar nada, tá? Então, ele não altera nada. Item 2, correto. Item 3. Os termos trágico, né, de Uirá e destes séculos, essa é a mesma função sintática na oração em que ocorre. Aqui na linha 15, né, você tem o seguinte, ó. O relato do filme, né, o relato sujeito dá conta de quê? Do trágico percurso, né? Quer dizer, dá conta do percurso. Se o percurso é o elemento nuclear, o que sobra à esquerda dele, que é do trágico, o trágico, vai ser adjunta de nominal. Você tira o núcleo, vai sobrar o que está à esquerda, adjunta de nominal. O que está à direita é que a gente tem que olhar, tá, gente? Porque às vezes muda, tá?
E ele diz que é o percurso de Uirá. Será que de Uirá também vai ser adjunto adnominal? Sim. Por quê? O adjunto adnominal também indica a relação de posse. O percurso feito por ele, o percurso dele, né, ou dela, tá? Certo? Então, quer dizer, a ideia de posse, ok? Portanto, mesma função. E deste século, na linha 16, né, que muita gente pode achar que seria adjunto adverbial de tempo, né? Vamos ver. No Maranhão deste século, presta atenção, no Maranhão deste século, isso aqui tudo é adjunto adverbial. Qual é o núcleo desse adjunto adverbial? O lugar, o Maranhão. Mas que Maranhão? É o Maranhão que pertence a este século. Deu ideia de posse, de pertinência, adjunto adnominal. Então, o item 3, né, as 3 funções são aí adjuntos adnominais. Correto o item 3. 4. Sem prejuízo da correção gramatical do sentido do texto, a expressão contar nos dedos das mãos poderia ser substituída por contar pelos dedos, mas pelos dedos de quem? Preste atenção. Quando vocês forem substituir, vocês têm que substituir, gente, elementos que deem uma soma parecida, ó. Tá vendo? Fora transformado. E na hora que você vai reescrever dessa forma, ó, fora transformado, foi transformado em filme para o cinema. Tá vendo? Os elementos são muito parecidos. Você tem os núcleos nominais, né, ou verbais, trocados por núcleos similares. Quando você fala contar nos dedos, ok, contar nos dedos, contar pelos dedos. Aqui diz que são dedos das mãos, aqui não diz dedo de ninguém, tá? Então já tá errado por isso aqui, tá bom? Isso aí, sempre que faltar elemento na substituição, você já pode saber, tá errado, tá? Mas, questão 7. Ele diz assim: as relações semântico-sintáticas no período, nas vacantes do mesmo autor Agave, fora de si, participa do desmembramento, tal. Ele diz que essas relações de sentido sustentam a inferência, ou seja, me permitem entender que Agave, né, tinha mais de um filho e apenas um deles era adulto. Vamos ver? Nas vacantes do mesmo autor, Agave fora de si participa do desmembramento do seu filho adulto. Ora, quando eu coloco esse adjetivo aqui, que o filho é adulto, eu presumo que ele tem filhos que não sejam adultos, né? E que o filho adulto só pode ser o único adulto, tá? Porque senão não seria um dos seus filhos adulto, não, é de seu filho no singular. E tem um correto, inferência perfeita, tá bom? Muita gente deve ter ficado olhando as vírgulas aqui, não é? Para tentar falar, não, vírgula generaliza, sim. Mas veja bem, o que ele quer é alguma coisa que justifique que o cara tinha mais filhos, né? O que justifica? O adjetivo adulto, tá? Que indica, então, que ele possivelmente teria filhos menores. Então, correto. 2. No trecho, vicejam esplêndido indigenismo, indica para a autora que para a autora prosperou na literatura hispano-americana. Durante todo o século XX, a imagem do índio como herói, como bom selvagem. Século XX, olha só, tá aqui. Depois vem isso aqui, linha 3, tá? O que eu vou fazer? Procurar essa informação, século XX, linha 3. Então, vamos ver se é tudo perto. Olha só, século XX, né? Tá pertinho. Vamos ver se a tendência é dar certo. Quando tá tudo perto, a tendência é dar certo. Vamos ver. O índio não teve a mesma sorte na literatura brasileira, depois do romantismo, enquanto as letras hispano-americanas vicejam um esplêndido indigenismo pelo século XX adentro, com tantos e tão importantes criadores dedicando-se a transpor o índio para a ficção. No Brasil se podem contar nos dedos das mãos os casos. O que diz aqui? O trecho viceja um esplêndido indigenismo indica que para a autora prosperou na literatura hispano-americana, ok. Durante todo o século XX, a imagem do índio como herói, como bom selvagem, mas isso não tem escrito lá, né? Como elemento diferenciador da identidade das nações sul-americanas, mas isso não tem escrito lá, tá? Que ele é um elemento diferenciador dessa... Não tem escrito. Portanto, nós temos aqui um erro, tá? Eu não tenho isso escrito, ela apenas comenta, veja só, comenta que na literatura hispano-americana, né? Os índios transpuseram a ficção. E no Brasil você quase não tem.
muitos romances, né, que vão trabalhar com essa temática do índio. Portanto, item 2, errado. Item 3, a oração reduzida, iniciada pelo gerúndio incluindo, ok, poderia ser corretamente substituída pela seguinte oração desenvolvida, no qual se inclui vários trabalhos. Errado, porque, veja bem, olha o erro de concordância. Ele pediu, poderia ser corretamente substituído. Olha o erro de concordância, no qual se incluem vários trabalhos, porque vários trabalhos são incluídos, vários trabalhos são inclusos, né, na verdade, tá bom? Então, cuidado. Errado, porque faltou concordância. E 4, infere-se do texto que na tribo Urubu-Capô, a fúria sagrada se manifesta sempre que um parente, em especial um filho, morre. O que, por consequência, demonstra que os índios dessa tribo valorizam os laços familiares e não aceitam a impermanência da existência humana. Se você observar aqui, ó, infere-se do texto que na tribo Urubu-Capô, a fúria sagrada se manifesta sempre que um parente. É só a gente observar, tá? Isso aqui. Em especial, um filho morre. Se eu observar isso aqui, olha só, tá aqui, né? O nome da tribo. O relato, como o filme, dá conta do trágico percurso da tribo Urubu-Capô, no Maranhão deste século, o qual o Dica fica em Nharon, quer dizer, ele fica com raiva, né? Quando muitas desgraças comuns ao destino dos índios brasileiros, como fome, espoliação e epidemias, e ele perde também um dos filhos. Quer dizer, o Irá, né? Essa personagem fica com muita raiva após desgraças comuns como fome, espoliação e epidemias, né? Também levarem o filho dele. Então não é sempre, olha só, é uma personagem. Não é que infere-se que na tribo Urubu-Capor a fúria sagrada se manifesta sempre que um parente especial morre. Não. Houve um momento do romance em que essa fúria aconteceu, tá? Por conta desses elementos trágicos. O que, por consequência, demonstra que os índios dessa tribo valorizam os laços familiares? Não tem isso escrito, tá bom? Então, item 4, errado. Depois, questão 8, né? O que nós temos aqui na 8? Ele diz assim: com relação às ideias envolvidas no texto 3, julgue certo e errado os próximos itens. Então vamos lá. Bom, ele fala assim: o narrador do texto, apresenta um insolúvel enredo de um romance de crime e sangue, linha 24 e 25, a partir de um episódio familiar, constituído pela degola do seu padrinho e pelo rápido de Sinésio. Quando você vai às linhas 24 e 25, né, tá aqui, certo? Eu não encontro Sinésio, eu vou ter que procurar. Então, tem que procurar isso lá no texto, tá? Então, eu vou procurar um pouquinho antes aqui. Achei, né? Possivelmente a informação estaria antes, porque já que você está lidando com um trecho posterior, não é isso? O que você vai fazer? Primeiro, olhe lá embaixo. Eu sei que tem uma distância entre eles, o que ele normalmente tornaria, vejam bem, normalmente tornaria o item incorreto, tudo bem? Então vamos ver. Ele diz aqui para baixo primeiro, ó. O narrador do texto apresenta um insolúvel enredo de romance de crime e sangue, a partir de um episódio familiar. Vamos ver. Ora, um dos argumentos que os irônicos estrangeiros mais invocam para isso é dizer que nós, brasileiros, somos incapazes de forjar uma verdadeira trança, uma intrincada teia, um insolúvel enredo de romance de sangue. Dizem eles que não é necessário nem adulto dotado de argúcio especial. Quer dizer, então aqui eu não tenho, ó, o Sinésio. O que eu vou fazer? Eu venho para ver se tem ligação. Pergunta, e agora, como é que meu padrinho foi degolado? Isso ele falou. Ali embaixo, padrinho foi degolado. Num quarto de pesadas paredes, sem janelas, cuja porta fora trancada de fora, trancada por fora por ele mesmo. Como foi que assassinos ali penetraram sem ter por onde? Como foi que saíram, deixando o quarto trancado por dentro? Quem foram esses assassinos?
Como foi que raptaram o Sinésio, aquele rapaz alumioso que concentrava em si esperança dos sertanejos do reino da glória, da justiça, da beleza, etc. Bem, não posso avançar nada, porque aí é que está o nó. Este é o centro do enigma de sangue da história. Lembro que o genial poeta Nicolau Fagundes Varela adverte que todos nós brasileiros, de que os irônicos estrangeiros vivem sempre vigilantes, sempre à espreita do menor deslize, para então ridicularizar o nosso pensamento pátrio, o nosso pátrio pensamento. Ora, um dos argumentos irônicos estrangeiros mais invocam para isso é dizer que nós brasileiros somos incapazes de forjar uma verdadeira trança, uma teia intricada, né? Então, vamos ver? O narrador do texto apresenta um insolúvel enredo, e ele diz que é um insolúvel enredo, tá? Ó, a partir de um episódio familiar, tanto que ele fala o padrinho, né? Tem a degola do padrinho, o rapto do Sinésio, constituído da degola de um padrinho, o rapto do Sinésio, sim, tá? Por que eu fui lá em cima? Olha, só para ver se tem realmente ligação, porque a tendência era de o item 1 estar errado, né? A tendência. A gente viu que tá certo, porque na verdade é uma continuidade, tá? Ele não mudou de assunto. Então, item 1, correto. Item 2. O narrador classifica Tobias Barreto de excelso gênio brasileiro, por este haver escrito um romance que não expressou a índole de um povo superficial, uma vez que a narrativa se revelou enigmática. Vem aqui, tá vendo? Tem uma vez que conjunção causal, não é? Tem que ficar esperto, porque a banca costuma criar relações de causa que não existem. Mas vamos ver. O autor classifica Tobias Barreto, ó, letra maiúscula, de excelso gênio, por este haver escrito um romance que não expressou a índole de um povo superficial, linha 32. Vamos ver, tá aqui. Ah, e se fosse somente os estrangeiros, ainda ia. Mas até o excelso gênio brasileiro Tobias Barreto, aí é demais. Diz Tobias Barreto que no Brasil é impossível parecer um romance de gênio. É impossível parecer um romance de gênio, né? Gente, ele escreveu algum romance? Não. Vamos lá, até aqui não. Porque a nossa vida pública e particular não é bastante fértil de peripécias e lances romanescos. Lamenta que seja raro entre nós um amor sincero, delirante, terrível e sanguinário. Ou que, quando apareça, seja um velho, como o desembargador Pontes Visgueiro, né? O célebre assassino alagoano do Segundo Império. Então, quer dizer, veja aqui, o narrador classifica Tobias de Barreto como Excelso Gênio por este haver escrito o romance? Não. Ele chama Tobias de Barreto de Excelso de gênio brasileiro, por conta ele fala assim, até o gênio brasileiro, Tobias Barreto, né, faz críticas ao nosso romance. Ele quis dizer apenas isso, tá? Então tá errado, nem essa relação de causa tem. E mais, 3. Para o narrador, a formação territorial do Brasil foi um ato de bravura, que poderia fazer os brasileiros ultrapassarem os feitos narrados por Homero e Brasil. Para o narrador, a formação territorial do Brasil foi um ato de bravura, que poderia fazer os brasileiros ultrapassarem os feitos narrados por Homero. Então vamos ver, né? A história de Brasil e Homero. Tem que procurar com a caneta mesmo. Brasil. Opa, tem Homero aqui. Já vai ter um brasileiro aqui perto, né? Então já meio que considero. Bom, o que ele diz? A gente lê uma coisa dessa e fica até desanimado. Digamos ser impossível a um brasileiro ultrapassar Homero e outros conceituados gênios estrangeiros. A sorte é que na mesma hora o Dr. Samuel nos lembra que a conquista da América Latina sempre foi uma epopeia. Vemos que somos muito maiores que a Grécia. Então vamos lá? Ó, a gente lê uma coisa dessa e fica desanimado, julgando ser impossível o brasileiro ultrapassar Homero. Então atenção. Ele diz assim, para o narrador, a formação territorial do Brasil foi um ato de bravura que poderia fazer os brasileiros ultrapassarem os feitos narrados por Homero. Não, ele julga que, tem horas que ele fica desanimado porque é impossível ultrapassar Homero. É isso que ele diz, tá? Que ele pensa que por horas, por vezes, é impossível ultrapassar Homero. Errado 3. 4. Conforme o narrador, brasileiros como Nicolau Fagundes Varela e Tobias Barreto, juntou dois nomes, ó, tem que ver se eles estão realmente juntos, tá? Escreveram contra os brasileiros incapazes por de decifrar enigmas do país e fazer aparecer um romance de gênio. Os caras escreveram contra os brasileiros. Vem cá, Nicolau Varela.
Aqui. Onde está o Tobias Barreto que nós vimos? Está aqui. Não estou vendo nenhum dos dois juntos. Estou vendo aqui Pontes Visgueiro, mas nenhum dos dois juntos. Ele diz assim: lembro que o genial poeta Nicolau Fagundes Varela adverte todos nós brasileiros de que os irônicos estrangeiros vivem sempre vigilantes à espreita do menor deslize nosso. E o que ele diz? Olha só. Conforme o narrador os brasileiros Nicolau Fagundes Varela e Tobias Barreto escreveram contos brasileiros, não, o Nicolau Fagundes, ele fala para a gente ficar atento, né? Ele nos adverte contra os estrangeiros. E o Tobias Barreto, olha só, e se fosse somente estrangeiro ainda ia, mas o excelso gênio brasileiro, Tobias Barreto, aí é demais. Diz Tobias que no Brasil é impossível aparecer um romance de gênio, né? Então, ele diz, ninguém escreveu nada contra o Brasil. Item 4, errado. Questão 9. E comenta ácido, a palavra ácido foi empregada com ironia para ridicularizar o desembargador Ponte Visgueiro, criminoso de Alagoas? Quando ele diz aqui, olha só, EB 39. Só a gente pegar um pouquinho antes. Ele fala assim, lamenta que seja raro entre nós um amor sincero, delirante, terrível e sanguinário. Ou que, quando apareça, seja num velho, como o desembargador Ponte Visgueiro, o cérebro assassino alagoano do Segundo Império, e comenta ácido, né? Quem comenta ácido, veja, olha só, não é o Ponte Visgueiro, tá? Ó, quem lamenta, veja aqui atrás, olha só, a coesão Tobias Barreto, ele diz, né? Ele diz que é impossível, ele lamenta que seja raro entre nós o amor sincero, né? E ele comenta ácido, tá? Então não é a palavra ácido foi empregada com ironia para ridicularizar o desembargador Pontes de Visgueiro, não. O Tobias Barreto ele comenta ácido, o que um crime, outro crime, mesmo que porventura ergue a cabeça acima do nível da vulgaridade, são coisas que não desmancham a impressão geral da monotonia contínua. Até a estatística criminal do nosso país revela-se mesquinho. Até na estatística criminal, o delito mais comum é justamente mais frívolo e estúpido, o furto de cavalos. Quer dizer, o Tobias Barreto ele faz uma crítica ácida, uma crítica dura, tá? E não uma crítica irônica, a gente não tem isso. Lembrando que ironia é o contrário da palavra que você está lendo, tá, gente? A ironia pressupõe o oposto, para gerar sarcasmo. Item 2. Ao revelar sua identidade e algumas de suas alcunhas, o narrador do texto declara-se apto, com sua história, superar os irônicos, sejam eles estrangeiros ou não. Veja bem, ó. Além de revelar sua identidade e algumas alcunhas, o narrador do texto declara-se apto, né, com sua história, superar os irônicos, sejam eles estrangeiros ou não. Vamos ver se o narrador do texto faz isso. Como ele falou em narrador do texto, tem que procurar a primeira pessoa, tá? É o momento em que ele vai falar da postura dele, do Ariano Suassuna, tá bom? Tem que procurar o narrador. A gente lê essas coisas, ó, aqui já tem alguma coisa, tá? Tá em terceiro, mas dá para você notar que o narrador tá participando. A gente lê alguma coisa dessa e fica até desanimado, jogando se é possível um brasileiro ultrapassar Homero, né? E outros conceituados gênios estrangeiros. A sorte é que, na mesma hora, o doutor Samuel nos lembra que a conquista da América Latina foi uma epopeia. Vemos que somos muito maiores que a Grécia. Tá? Então, olha só, atenção, hein? Então, olha só, vemos que somos muito maiores que a Grécia. Então, ele está dizendo que ele pode. E somos muito maiores que a Grécia, perdão. Né? Aquela porqueirinha de terra. E aí descansamos o pobre coração amargurado pelas injustiças, mas também incendiado de esperanças. Sim, nobres senhores e belas damas, porque eu, Dom Pedro Quaderno, né, o astrólogo Quaderno, decifrador, tal, eu, poeta guerreiro soberano de um reino cujos súditos são quase todos cavalarianos, trocadores e ladrões de cavalo, desafio qualquer irônico estrangeiro brasileiro primeiro a narrar uma história de amor mais sangrenta, terrível, cruel e delirante do que a minha. Quer dizer, se ele conseguiu fazer isso, o que está se falando aqui? Além de revelar sua identidade, né, e algumas suas alcunhas, tá vendo que ele vai falando, né? Que ele, o cavaleiro, ele fala lá, por exemplo, o decifrador, Dom Pedro Quaderna, tá vendo? Porque eu, Dom Pedro Quaderna, se você olhar, tá aqui, ó. Porque eu, Dom Pedro Quaderna,
o astrólogo, o caderno decifrador, eu, o poeta guerreiro, tá vendo? Pegou várias alcunhas, vários apelidos, entre aspas, para ele, né? E ele diz que se declara apto com sua história a superar os irônicos, sejam eles estrangeiros ou não. Verdade, tá? Tanto que ele diz que desafia qualquer um a fazer um romance melhor que o dele. E 3. O trecho, até na estatística criminal, nosso país revela-se mesquinho, linha 42 e 43, atribuída pelo narrador a Tobias Barreto, indica que os irônicos estrangeiros ridicularizam a pouca capacidade dos brasileiros de conhecerem a realidade em que vivem, a pouca capacidade de reconhecerem a realidade em que vivem. Veja bem, quando Tobias Barreto diz, lamenta que seja raro entre nós um amor sincero, ok. Ou que quando apareça que seja um velho desembargador Pontes Visgueiro, né? O célebre assassino lagoano tal. E comenta ácido. Um crime ou outro, mesmo que porventura ergue a cabeça acima do nível da vulgaridade, são coisas que não desmancham a impressão geral da monotonia contínua. Até na estatística criminal, nosso país revela-se mesquinho. O delito mais comum é o quê? Furto de cavalos. Então, quando ele fala que até na estatística criminal a gente é mesquinho, quer dizer, a gente tem pouca coisa, né? Atribuído pelo narrador Tobias Barreto indica que os irônicos estrangeiros ridicularizam a pouca capacidade dos brasileiros de conhecerem a realidade em que vivem, não. Ele está falando o seguinte, ele está ironizando o fato de a gente não ter um acontecimento, né, importante que possa subsidiar os romances, tá? Então a gente não tem nada de grandioso que ele quis dizer na época dele, tranquilo? Então, questão 3, errado. E questão 4. Em somos incapazes de forjar uma verdadeira trança. Uma intrincada teia. A palavra trança foi empregada no sentido de trama? Sim. Tá? Veja bem, se você for ali 23, 24, sim. Ele diz, ora, um dos argumentos que os irônicos estrangeiros mais invocam para isso é dizer que nós, brasileiros, somos incapazes de forjar uma verdadeira trança, uma intrincada teia, um dissolúvel enredo. Quer dizer, a trama, não é? Certinho, a trama do romance. Então, questão 4, correta. Vamos para a questão 10, né? Item 4 correto, vamos para a questão 10, item 1. Questão de julgamento linguístico, vamos lá. Ele diz assim, sem prejuízo da informação veiculada no relato e da correção gramatical do texto, a vírgula empregada logo após janelas poderia ser substituída pelo conector E, linha 2. Bom, vamos ver. Linha 2. Ele diz assim, como é que meu padrinho foi degolado num quarto de paredes pesadas sem janela, cuja porta fora trancada? Olha só, é um quarto de paredes pesadas e cuja porta fora trancada. Gente, aqui ele está enumerando os elementos que pertencem ao quarto. É a porta do quarto, tá? Então, cuidado para você não achar que aqui tem uma oração adjetiva explicativa, certo? Por que não? Porque se fosse adjetivo explicativa, seria a porta da janela, não faz sentido, ó. Olha o elemento de posse aqui, relação de posse, né, e possuidor. Não é porta da janela, é a porta do quarto. Então, o que ele está fazendo? Enumerando, tá? Essa vírgula está enumerando. Eu posso tirar a vírgula e colocar o E, normalmente, tá? Enumeração, posso fazer com E, posso fazer com vírgula. Então, correta, número 1. E 2. No sintagma, os irônicos estrangeiros, o vocábulo irônicos é o núcleo do sujeito, o que é confirmado pelo emprego de irônico em desafio qualquer irônico. Tá? Então, olha só. Ele quer dizer o seguinte, que no sintagma irônico estrangeiros, linha 21, 22. Vamos lá. Ora, um dos argumentos que os irônicos estrangeiros mais invocam, né? Ou seja, que os irônicos aqui, ó, o peso não é sobre o estrangeiro. Veja bem, você tem 2 substantivos ou 2 adjetivos, tá? Depende para você saber o que está sendo jogado aqui. Para você ter certeza de qual que é o núcleo do sujeito. Será que é estrangeiros ou será que é irônico? Observe qual é o elemento que tem peso semântico maior para o texto. Ora, para esse contexto, o elemento que tem peso semântico maior não é o fato de os estrangeiros
julgarem os brasileiros, mas é o fato de eles serem irônicos. Então, o irônico passa a ter uma ideia de núcleo, porque o peso semântico é maior, até porque eles estão julgando os brasileiros, né? Estrangeiro passa a ter uma ideia de adjunto de nominal. Então, irônicos funcionam como sujeito de invocar, núcleo de sujeito, certo? E ele diz que é a mesma situação, tá, dessa situação nuclear, que aparece em Desafio Qualquer Irônico, linha 58, tá? Cuidado que agora não é interpretação, não, é gramática, então eu posso ir em qualquer lugar, ó. Desafio qualquer irônico. Eu sujeito desafio quem? Algum irônico, tá bom? Então aqui, núcleo, tá vendo? Tanto que um bate com o outro. Perfeito, tá? Que torna o item 2 correto. Item 3. No trecho, por que eu, Dom Pedro, quaderno? A conjunção por que é expressão de realce, empregada de modo expletivo, quer dizer, ela pode ser retirada, tá? Pode ser retirada. Visto que não estabelece relação entre a oração que introduz outra oração do período. Aí você fala assim, Júnior, eu deveria grifar essa conjunção, visto que? Bom, isso aqui, gente, é gramática, não precisa. É na interpretação que a conjunção faz efeito. Se você for à linha 54, olha o que acontece aqui. Pega um pouquinho antes, tá? Sim, nobres senhores e belas damas, 2 pontos. Porque eu, Dom Pedro, ou seja, sim, nobres senhores e belas damas, eu, Dom Pedro, né? Eu, poeta guerreiro. Veja que esse porquê, gente, ele é meramente de realce. Até porque você tem 2 pontos aqui, o 2 pontos vai introduzir a explicação ou a enumeração, tá bom? Então, esse porquê não passa de partícula de realce, conhecida também como partícula expletiva. Portanto, está correto o exercício 3. E exercício 4. No excerto apresentado, são exemplos de uso da linguagem formal escrita, a construção com pronome relativo cujos, e o emprego da forma verbal faça, na oração antes que eu o faça. Veja bem, a construção com pronome relativo cujos e o emprego de forma verbal faça são exemplos de linguagem formal escrita, certo, gente? Certo, certo. Sabe por quê? Aqui ele tirou exemplos de elementos que fazem parte de uma certa erudição. Você usar o pronome cujos, né? Faz parte da sua erudição? Faz, porque o povo não usa cujo, tá? A forma verbal faça antes que eu o faça, ou seja, que eu faça isso, um subjuntivo, tá bom? Normalmente o povo fala o quê? Antes que eu faço. A gente, quando fala com um pouco mais de erudição, antes que eu o faça. Portanto, correto o item 4, nem precisa voltar ao texto, tá bom? Item 11, né, caminhando aí para o final da prova. Com relação às ideias envolvidas no texto 4, julgue os itens a seguir. Aqui eu já tinha feito, né? Lembra que eu marquei 2 nomes, tá? E falei que ficaria fácil só você localizar no texto, então o número 1 eu tinha marcado como certo. Ok? Item 2. Na percepção do autor do texto, a simplicidade do poema Juca Mulato resulta da combinação entre a obsessão do isolamento, linha 31, e modelos estranhos, linha 32. Você vai ver que, né, a obsessão, esses 2 elementos estão próximos, tá? Esses 2. Onde é que está o poema Juca Mulato? Vamos ver. Aqui na primeira parte, não. Juca Mulato está aqui na linha 56, está muito longe. Tá vendo? Então, possivelmente estará errado, tá? Mas vamos ver. Na percepção do autor, a simplicidade do poema Juca Mulato resulta da combinação entre esses 2 elementos, obsessão pelo isolamento e modelos estranhos. Lá na linha 31, vamos ver? Indica o autor uma personalidade inconfundível. Quem que indica? Vamos ver, tá? Daqui a pouquinho. Que procura em si mesmo ou em torno de si os motivos de sua estética. Não se distingue pela obsessão do isolamento, nem se perde por modelos estranhos. Quer dizer, qual autor? Olha, Menotti Del Picchia, aqui, ó. O senhor Menotti Del Picchia ainda não pôde naturalmente desvendar o segredo da arte. Se não buscar a expressão natural do seu lirismo alcançou a arte, não se despojou ainda das incertezas dessa procura, de certa fraqueza de técnica. Defeitos são todos estes transitórios, quase necessários a quem apenas se inicia. A essência do livro é excelente, indica no autor uma personalidade inconfundível,
que procura em si mesmo, em torno de si, os motivos de sua estética. Não se distingue pela obsessão do isolamento, nem se perde por modelos estranhos. Daí vem a superioridade do caráter individual. Quer dizer, esse autor não faz isso. Quando eu vou lá em Juca Mulato, ó, ele diz assim: Juca Mulato é um poema simples, encerra uma lição profunda na singeleza do motivo da intenção. Então, quer dizer, quantas vezes a paciência é o melhor guia da emoção estética? Né? A exegese da Sinfonia de Beethoven, como dos dramas musicais de Wagner. Ok. O poema do Senhor Menor de Del Picchia tem simplicidade e frescura. Qual é o poema dele? Juca Mulato, tá vendo? Vejam que eu poderia afirmar antes que Juca Mulato é o poema de Menor de Del Picchia, mas eu não fiz isso. Por quê, gente? Eu tenho que simular vocês numa prova de concurso. E mesmo que você saiba, você não pode fazer pré-considerações. Você precisa ler o texto, ler as passagens, né? Perdão, ler as passagens que você é convidado a interpretar. E você vai ver que, olha só a distância deles, e quando ele fala obsessão do isolamento, né? Ó, não se distingue nem pela obsessão do isolamento, nem por modelos estranhos. Quer dizer, o autor não usa disso. Então quer dizer que Juca Mulato não resulta disso. É claro que eu estou demorando mais porque eu estou explicando, mas se eu estivesse fazendo essa prova aqui, no ato da prova, eu iria notar que esses elementos estão muito no início e que Juca Mulato está na segunda parte do texto, lá no finalzinho. Então não, já ia falar, tá errado esse negócio, tá? Item 3. Ao seu amoroso Lima, o crítico, né, salienta a presença da tradição helênica no poema Juca Mulato, de Menor de Del Picchia, marcante pela simplicidade, pela sobriedade e pelo caráter. Vamos ver se tem tradição helênica, né? Ou seja, tradição do grego, no poema Juca Mulato. Né? Aqui é só pegar onde está Juca Mulato. Vamos lá? Em vez de ter alguma coisa do grego por aqui. Aqui ele até fala de titãs, né? Que poderia lembrar o grego, mas vamos lá. Juca Mulato é um poema simples, encerra uma lição profunda na singeleza do motivo da intenção. É certo que a evidência da beleza não pode ser em arte um critério axiomático. Quantas vezes a paciência é o melhor guia da emoção estética? A exegese das sinfonias de Beethoven, como os dramas musicais de Wagner, aumenta a nossa receptividade a essa arte de titãs. Qual é a arte de titãs? Olha só, a exegese das sinfonias de Beethoven, os dramas musicais, aumenta a nossa receptividade a essa arte desses grandes, né? Beethoven e Wagner. Se bem que a intuição íntima e a explicação individual sejam imprescindíveis. O poema do Senhor Menor de Del Picchia tem a simplicidade e a frescura das criações espontâneas e necessárias, onde o esforço da composição permanece obscuro como deve, tá? Então veja bem, gente. Juca Mulato é reconciliação do homem consigo mesmo, do brasileiro com a sua terra, do bárbaro com seu isolamento. Reconciliação às vezes impossível, outras ilusória, sempre necessária, raramente realizada. O consolo de Juca Mulato é a indicação do caminho a seguir. Então, ele fala que a simplicidade do poema resulta com, perdão, que ele salienta a presença da tradição helênica ali no poema Juca Mulato? Não, ele chama de titãs, na verdade, a música, né, de Wagner, vamos dizer assim, seria a música ali do Beethoven de Wagner, tá bom? Então, questão 3, errado. Questão 4. Ao afirmar que Menor de Del Picchia procurou a naturalidade, não a arte, o autor do texto indica, você já está vendo, não está distante, já vai pensando, está errado. Ele indica que Juca Mulato é um poema simples, destituído de qualquer valor artístico, linha 56. Ele só diz o quê? Que Juca Mulato é reconciliação, não, um pouquinho antes, 56. Juca Mulato é um poema simples, que encerra uma lição profunda de singeleza. É certo que a evidência da beleza não pode ser em arte um critério axiomático. Ele não está falando que o Juca Mulato não tem arte. Ele falou que a beleza não pode ser um critério, né, axiomático, tá? Então não falou que o poema não tem arte. É errado isso aqui. Está até distante um elemento do outro. E questão 12, né? Então, chegando aí, retinha final do material. As questões finais geralmente são mais simples, tá, pessoal? Eu fazendo uma prova CACD começaria do fim para o início. O autor do excerto valoriza a simplicidade do poema Juca Mulato, comparando-a à das sinfonias de Beethoven, à dos dramas musicais de Wagner, que faria aumentar a receptividade dessas obras. Olha só,
Ele valoriza a simplicidade do poema, comparando-a à das sinfonias de Beethoven e aos dramas musicais de Wagner, o que faria aumentar a receptividade dessas obras. Vem cá, onde é que está isso aqui? Depois de ler, não é? Juca Mulato é um poema simples, encerra uma lição de singeleza. Quantas vezes é certo que a beleza, né, não pode ser em arte um critério axiomático? Quantas vezes a paciência é o melhor guia da emoção estética? A exegese das sinfonias de Beethoven, né, e dos dramas musicais de Wagner aumenta a nossa receptividade para essa arte de titãs. Se bem que a intuição íntima e a explicação individual sejam imprescindíveis. Veja aqui, o que aumenta a nossa receptividade, né, é o quanto essas sinfonias, na verdade, elas resultaram, né, vamos dizer assim, de uma exegese, tipo, houve um trabalho árduo, tá certo, para se produzir essas sinfonias. Então nós temos, né, esse gosto por nós somos mais receptivos a essa arte de grandes e talvez menos receptivos, né, à arte simples, ao poema simples, certo? Ele diz que, se bem que a intuição íntima e a explicação individual sejam imprescindíveis, tá? Então vamos lá. Olha só. Quando ele diz, né? Embora afirme, aqui ele diz que, peraí, que eu me perdi um pouquinho. Segundo, ele diz assim, ó. Segundo, perdão, item 1. O autor do texto valoriza a simplicidade do poema Juca Mulato, comparando-a à da Sinfonia de Beethoven e os dramas musicais de Wagner, o que faria aumentar a receptividade a essas obras. Quer dizer, essa simplicidade que faria aumentar a receptividade? Não, tá? Então, tomem cuidado, né, que a gente não tem essa comparação que ele faz. Ele diz o seguinte: as pessoas gostam do que parece aquela sinfonia inteira provocar. Tipo assim, aquela impressão de que aquilo foi houve muito trabalho, e o simples, naturalmente, não geraria tanta agradabilidade assim. Parecia, a gente tem mania de desprezar aquilo que é simples. Então, cuidado com isso aqui, errado, tá? E não é isso que faz aumentar a receptividade a essas obras, não é simplicidade. Tranquilo? Então, vamos mais. Continuando. Item 2. Segundo Alceu Amoroso Lima, a simplicidade radical, tá? De Juca Mulato. Simplicidade radical de Juca Mulato, julgado comovente, não estimula a crítica a buscar nem símbolos problemáticos, né? Nem filosofias. Observe ali, gente, a posição das linhas, tá? Observe a posição das linhas, para você fazer um julgamento disso daí, certo? Veja a posição das linhas. Elas estão o quê? Muito próximas, tá? Muito próximas. 76, 69, 70. Então, quando isso acontece, o que a gente já vai pensando? Né? O que a gente vai pensando? Que possivelmente a questão está correta, tá? Então, quando eu vou na linha 76, 69 até 76, o que nós temos aqui? Olha só, 69 a 76. Vamos lá? Olha aqui. Aqui começa 68, né? Para lhe realçar a beleza, não se sente a crítica compelida a buscar símbolos problemáticos ou filosofias arbitrárias, tá certo? Então, quer dizer, não vai buscar símbolos automáticos ou problemáticos ou filosofias arbitrárias, sendo o que é um mal de amor impossível, que leva a alma à desesperança para se resignar e depois ressurgir consolada pela visão, né? Então, volto aqui, eu me perdi um pouquinho, peraí. Pela visão, um mal de amor impossível, que leva a alma à desesperança para se resignar depois de surgir consolada pela visão da terra amada, da felicidade intangível, atingível, perdão, e do sonho necessário. Comove pelo simples aspecto de suas linhas harmoniosas. A beleza maior do poema, né? Ele diz assim: que é também seu caráter, está na sua simplicidade radical.
O poeta reprimiu voluntariamente as possíveis exuberâncias ou ambições de seu lirismo. Então, veja só. Ele diz aqui, segundo Alceu Moroso Lima, a simplicidade radical de Juca Mulato, julgado comovente, né, não estimula a crítica a buscar nem símbolos problemáticos nem filosofias. Correto, gente. Correto. Veja bem, olha só, se você observou, você viu que o item 1 está errado, o item 2 estará correto, porque um afirma exatamente o contrário do outro. No 1, ele diz assim, o excerto valoriza a simplicidade do poema Juca Mulato, comparando com as sinfonias de Beethoven. Não, quando ele fala que tem uma exegese na sinfonia de Beethoven, quer dizer, o poema é fechado e precisa ser explicado, então ele precisa ir para fora, né? Precisa de alguém que o explique, o que faz aumentar a receptividade dessas obras. Alguém traduz o que está aqui, porque aqui é difícil. Aqui não, aqui é tudo muito simples. E aqui ele diz no item 2, segundo Alceu Moroso Lima, a simplicidade radical de Juca Mulato, julgado comovente, não estimula a crítica nem a buscar símbolos, nem problemáticos, nem filosofias arbitrárias na análise do poema. Quer dizer, a crítica não está atrás de explicação para esse poema, tá? Porque ele é muito simples. É uma simplicidade radical. Perfeito. Então, item 2 correto, item 1 errado, que é exatamente um contrário do outro. Item 3. Embora afirme que os versos de Juca Mulato não são versos agradáveis, suaves ou elegantes, o autor do texto os considera marcantes. Linha 42, vamos ver? Ele está defendendo exatamente o texto do cara, do poeta. O caráter desse livro se conserva pela ressonância que tem. Não são versos agradáveis, suaves ou elegantes, com que tanto agrados, né, se leem quando facilmente se esquecem. São versos que lidos ficam, gravam-se invencivelmente na memória, ora destacados, ora em bloco. Então ele julga que são versos importantes, são versos fáceis de você gravar, né? São marcantes. Item 4, correto, o 3. Item 4. A afirmação de que o caráter desse livro se conserva pela ressonância que tem, indica que, para o crítico, os versos de Juca Mulato se perpetuam, caso sejam lidos em voz alta. Ele não falou isso. Ele só falou que são versos, né, que marcam, tá? São versos que têm ressonância. Porque o som vai se repercutir, aquilo fica na sua cabeça, tá certo? Há uma frequência própria. Cuidado que ressonância não é altura sempre, né? É uma altura, vamos dizer assim, um tom maior, né? Seria uma frequência que é marcada, tá? Tá certo? Ele pode ter amplitude ou não. Mas aqui, o termo que foi usado no texto é com a ideia de você marcar, que é fácil, é simples de ser guardado. Então, item 4, errado, tá bom? Questão 13. São 13 elementos linguísticos, mais rápido. Seria mantido o sentido original e a correção gramatical do trecho, se bem que a intuição íntima e a explicação individual sejam imprescindíveis. Caso a expressão se bem que fosse trocada por porquanto, não é aquilo que eu falei para vocês. Porquanto é conjunção causal. O se bem que você está fazendo uma ressalva. Então tem um pé na concessiva. Porquanto é causal, então não posso trocar, tá? Sejam está no subjuntivo, indica dúvida. São está no indicativo, indica certeza. Portanto, a 1 está errada. E 2. A inserção de vírgula após impossível em um mal de amor maior, impossível que leva a alma à desesperança, questão nós comentamos muito no curso, né? Tanto eu quanto o professor Marco Antônio. Ele diz, obrigaria a interpretação de que todo mal de amor impossível leva a alma a tal consequência. Todo mal. Se eu colocar vírgula aqui, gente, eu crio uma ideia de generalização. Então, qualquer mal de amor impossível leva a alma à desesperança. Se eu colocar vírgula, leva a uma generalização. Isso é sempre cobrado em prova, tá? Então, item 2, correto. Item 3. O período ganhou com isso um eco natural. O sinal de 2 pontos poderia ser substituído por um travessão, sem que o sentido do texto e sua correção gramatical fossem prejudicados. Verdade, verdade. Sabe por quê? Guarde aí para você não esquecer. Vírgula, 2 pontos, travessão e parênteses, vírgula, 2 pontos, travessão e parênteses, em geral tem o mesmo valor. Vírgula, 2 pontos, travessão e parênteses, em geral tem o mesmo valor, tá? E quando eu falo em geral, porque tem vírgula que tem sentido de marcar uma oposição, então travessão não vai fazer, por exemplo, o parênteses não vai fazer isso,
nem sinal de dois pontos, mas a explicação é comum para todos. Então, vírgula, travessão, parênteses, e dois pontos tem valor semelhante. Correta, questão 3. Item 4. O trecho senão corrente poderia ser substituído por se não for corrente. É só a gente observar na linha 4 do texto. Linha 4. Olha só. Essa dupla significação ainda hoje é vernácula, se não corrente, quer dizer, se não for corrente. Certinho. Muito bem, só inserir o verbo ali. O verbo ali. E próxima. Agora questão 14, última questão da prova. No trecho, é certo que a evidência da beleza não pode ser em arte um critério axiomático. Tanto o termo certo quanto o termo axiomático caracterizam, respectivamente, referentes e constituem sujeitos oracionais. É só a gente observar, olha só. Ó, o termo certo traz um sujeito oracional, um referente de sujeito oracional? Não, sabe por quê? Olha só, é certo. Daqui para trás eu tenho oração principal, tá? Porque aqui vem a conjunção, então aqui vem a oração subordinada substantiva. Então é certo, se você transformar isso aqui em isto e julgar para antes do verbo, isto é certo. Isto, sujeito. O sujeito oracional está aqui, ó. Tá bom? Então o sujeito vai ser essa expressão toda, ó. Isto é certo. Sujeito oracional. Dentro desse sujeito oracional você tem um verbo, ó, pode ser, né? Ó, certo? Tem aqui o verbo, né? Então, isto, aqui está o sujeito oracional, tá? E aqui, ó, a evidência, beleza, não pode ser. Dentro desse sujeito oracional, você tem um sujeito, um verbo e um predicativo, perdão, e um objeto, tá? Então, quer dizer, ela não pode ser em arte, não pode ser o quê? Um critério. Veja que, na verdade, nós vamos ter um predicativo, não pode ser um critério, tá? Então, cuidado que o certo está na parte da oração principal e não dentro do sujeito oracional. Item 2. No texto, a expressão essa arte de titãs, o autor faz referência à arte da música? Sim, porque aqui nem vou voltar, é a arte do Beethoven e do Wagner, né? A arte de titãs, a arte da música, tá? E tem até um pé na mitologia grega que eu não vou explicar aqui, porque eu não quero sair do texto. Tranquilo? E mais. Depois, questão 3. A forma pôde poderia ser substituída por pode, visto que o tempo verbal é depreendido pelo contexto do parágrafo e que o acento nela empregado é opcional. Não, gente. Mesmo contando a reforma ortográfica, né, o pôde, esse acento diferencial do pôde se mantém, tá? O que não se mantém é o acento das partículas, tipo para, por, tá bom? O pôde, o acento se mantém. E item 4, até porque você tem que diferenciar o pretérito perfeito do presente. Os pronomes demonstrativos isso e esse retomam respectivamente o sentido de julgar e de compor as obras e o de processo. Já é errado de cara, sabe por quê? Pronomes com S e S precisam buscar ideias, precisam resumir ideias. Quando você olha o esse, que ele diz que está retomando o processo, aí deveria ser este, deveria ser palavra isolada, né? Nós falamos bastante sobre esses pronomes. Bom, seguinte, vamos lá, né? Para a gente fechar aqui a nossa aula. Bom, se vocês viram, né? A gente empregou ali técnicas de interpretação. É lógico que eu fiquei interpretando aí por 2 horas a fio, mas é porque eu estava explicando vocês. Quando você usa técnica, você vai mais rápido na prova. Mas técnica, gente, precisa ser estudado. E a gente tem que sair um pouco desse mito de que as coisas são impossíveis. Né? Se vocês ficarem comprando essa história, é melhor não fazer concurso de diplomacia. Né? A gente tem que partir para algumas ferramentas que são facilmente treináveis, né? No caso do português, você pode treinar isso aí para você se realizar bem. O caso do inglês, na prova objetiva, que você pode treinar bastante, né? E reserve as suas leituras, né, para disciplinas que vão te cobrar mais o aprofundamento, tá bom? Então, acompanhe a gente ali no Pontos Concurso, se você gostou, a gente começa em outubro o estudo de ciclos, né? E se você gostou e compartilhar esse vídeo aqui, você pode participar do nosso estudo de ciclo, a parte de língua portuguesa, o primeiro ciclo será gratuito para você que você possa testar, né? Eu estou
praticamente ajudando você a mudar um pouco o seu paradigma, tá bom? Então é só você nos contactar lá no ponto dos concursos que você vai conseguir fazer o ciclo de português, que é a primeira parte, totalmente gratuita, que vai ocorrer em outubro, tá? Então um grande abraço, sucesso para você nos seus estudos.